Mas o torcedor do Vasco, ele é tão especial, ele chega tão junto, de que é mais do que querer. O torcedor do Vasco merece. Merece. Não é que ele quer, ele merece coisa melhor. Merece resultados melhores. Merece gestões melhores. Merece que as pessoas venham a público e assumam as suas responsabilidades. Porque ninguém foi enganado. Todo mundo sabia que o Vasco estava em risco, que o Vasco não estava bem, que o time não estava jogando bem, de que a situação financeira era ruim. Todo mundo sabia. À medida que quer estar lá e assume, tem que ter responsabilidade. Inclusive para, quando as coisas não derem certo, vir a público e olhar no olho do torcedor e dizer, desculpem. Tem que ser homem para isso. Homem. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Rapaziada, se você não for inscrito, dá essa moral aí. Ajude a gente a chegar aos 3.000 inscritos. Dá essa moral pra gente aí aqui pro Vasco em Família. Deixa aquele like e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos, rapaziada. Rapaziada, a cultura aqui do canal é Vascaíno Ajuda Vascaíno. Temos dois canais parceiros aqui, é o canal Debate na Barreira e o canal Vascaíno da Baixada. Se inscreve lá, dá essa moral, porque o conteúdo dos caras é show de bola, rapaziada. Galera, hoje um vídeo diferente, hoje eu não vou falar muito, né? Hoje é um desabafo aí do Levin, que eu peguei lá no canal do Laureano. O Levin apareceu numa live aí, porque nem ele, né, aguentou aquele show de horrores ontem em São Januário, numa coletiva que a gente não pode dizer nem que é coletiva, né, rapaziada? Ali mostrou que o Jorge Salgado e sua equipe não tem condição nenhuma de ajudar o Vasco, eles não sabem o que é o Vasco, e aí nem o Levin aguentou. Tô trazendo esse desabafo do Levin aqui porque eu acho que todo vascaíno precisa ouvir isso. Todo vascaíno. Por favor, rapaziada, escutem até o final esse desabafo do Levin. Realmente, e vamos dar solução para o Vasco, que é o mais importante, porque do jeito que está, não dá. Um diretor de futebol que acha que o Vasco tem que se espelhar e ser América Mineiro, e um pseudo-presidente que acha que o Vasco tem que ser igual ao Fluminense, né, não dá. O Vasco é Vasco, o Vasco tem que parar de achar que tem que imitar alguém. O Vasco é único. O Vasco é único. É o único clube no Brasil que tem aptidão global. É um dos únicos clubes do mundo que homenageia uma pessoa e não um lugar. O Vasco tem diferenciais de caractere, de marketing, que o distinguem de qualquer outro clube. O Vasco não é para imitar ninguém, nem para se espelhar em ninguém. O Vasco não é para ser Flamengo. O Vasco não é para ser Bahia. O Vasco não é para ser América Mineiro. O Vasco não é para ser Fluminense. O Vasco é para ser Vasco. E os outros ficarem tontos em pensar o que é ser Vasco. Enquanto isso não entrar na mentalidade do Vasco, do vascaíno, que o Vasco é muito maior do que todos esses clubes juntos, e que a gente não tem que se espelhar nem imitar ninguém, que a gente tem que ser único e explorar exatamente o que a gente tem de mais valioso, os nossos ativos, que é a nossa singularidade, a nossa especialidade em relação aos outros, nós não vamos para frente. Enquanto nós tivermos torcedores e dirigentes que acreditam que o Vasco tem que ir comendo pelas beiradas pouco a pouco, porque está numa situação ruim, eles não entenderam o tamanho do Vasco, o potencial da torcida do Vasco, a paixão do vascaíno. Esses caras ainda não conseguiram entender o que é ser Vasco. Então, o Vasco não tem que ter como objetivo ser Flamengo, Fluminense, América Mineiro, Fluminense, nem porra nenhuma dessas. O Vasco tem que ser Vasco e resgatar as nossas conquistas. Enquanto a gente tiver gente frouxa, medrosa, covarde, que não sabe trabalhar, que não conseguiu prosperar na sua própria vida para construir algo realmente grande para si, achando que vai brincar de fazer gestão de futebol enquanto trabalha numa estatal, nunca foi para o mercado, disputar mercado,
nunca teve no final do mês prometido, acha que, estando lá na estatal, vai brincar à noite de administrar clube de futebol. Ah, pra puta que pariu vocês, porra. Entendeu? Porra, olha o que vocês estão fazendo com o Vasco. O Vasco caiu. O Vasco está na segunda divisão. Se o Vasco é time de estar em segunda divisão, o Vascaíno está de saco cheio. Ainda vem com uma merda de uma entrevista coletiva dessa, que deixa indignado todos os vascaínos em todo o Brasil. Falar que a meta o objetivo é ser América Mineiro, quando o torcedor está sofrendo porque acabou de cair de forma vergonhosa. Um time que, na gestão desse cara aí, em 7 partidas só venceu uma. Aonde que o Vasco é Vasco? Vencendo uma partida em 7. E de quem é a responsabilidade pelo rebaixamento? Do senhor Jorge Salgado. E a responsabilidade é de quem está lá. O próprio Campelo, por pior que tenha sido a gestão dele, não entregou o time na zona de rebaixamento. O time foi rebaixado. E agora estão fazendo auê e poeira para a torcida. Fazer acreditar que vai reverter alguma coisa na CBF. Só para poder disfarçar, fazer papelzinho de vítima. E vem Osório dizer que o Vasco foi saqueado. Então, dê nomes aos bois. Se o Vasco foi saqueado no passado, por que o João Marcos, que hoje está lá no Conselho Fiscal, e por que o Adriano Mendes, que hoje é VP financeiro, que estavam lá na gestão do Campelo, não denunciaram os saques que o Vasco estava tendo? Enquanto nós tivermos dirigentes que não entendam o tamanho do Vasco, que parem de se vitimizar igual pobres coitados, que venham a público para ficar botando a culpa no passado, nós não vamos para frente. Nós não vamos ganhar de ninguém. De ninguém. Em 7 partidas fizemos 4 gols. Tomamos 10. Vencemos uma só. Esse Vasco aí que vocês vão construir, diretor de futebol que nem tirou as fraldas e nem entrou na sala de troféus do Vasco para saber a quantidade de títulos que o Vasco tem em todos os esportes, não é só no futebol, não. Porra! Desculpa, Alexandre, mas realmente eu hoje estou muito indignado de ver a fraqueza, a fragilidade, a incompetência, a pequenez, a falta de caráter, de responsabilidade e vergonha na cara de vir a público para explicar o rebaixamento, botando a culpa no passado. Foram lá, trocaram o diretor de futebol, trocaram o treinador e não assumem a responsabilidade pelo rebaixamento? Como assim? Primeira entrevista, na véspera de um jogo decisivo contra o Fortaleza, e já tínhamos perdido para o Coritiba, num jogo de vida e morte contra o Fortaleza, porque é exatamente quem está superior a nós na tabela, quem ficou imediatamente superior a nós na tabela, pseudo-presidente vem a público e diz que o primeiro dinheiro que entrar no clube vai pagar ele e os amigos. O que vocês acham que lá no vestiário, lá na concentração, os jogadores pensaram? Não se trata de entregar, se trata de motivação. Motivação. Qual é a motivação que um grupo jovem de jogadores, porque os jogadores, a gente tem que lembrar, sempre são jovens. Qual é a motivação que esses jovens vão ter? Se estão vendo o roupeiro, o massagista, o funcionário do clube passando fome, de chegar um presidente e dizer que o dinheiro que entrar primeiro é para pagar ele, na véspera de um jogo decisivo contra o Fortaleza. Aí toma uma paulada dentro de casa de 3-0, uma vergonha o Vasco perder, de 3-0 para Fortaleza, e vem o pseudo neném, diretor de futebol, dizer que a gente vai, quem sabe, chegar no patamar do América Mineiro. Tá de sacanagem com a nossa cara? Nós somos Vasco, porra! Vasco!
Vocês querem fazer o quê com o Vasco? Quiseram tanto isso aí para quê? Para dizer que a gente vai ser América Mineiro? Para não chegar na frente do torcedor e dizer, desculpa, nós tentamos isso e aquilo, mas não deu certo. É o mínimo que o torcedor do Vasco esperava hoje. O mínimo de decência de chegar e olhar no olho do torcedor e dizer, desculpa. E só, não precisava dizer mais nada. O que ficar essa ladainha, que a culpa é não sei o quê, que o Vasco está sendo saqueado. É engraçado que as pessoas normalmente falam de coisas, acusam os outros de coisas normalmente que elas fazem. O mentiroso normalmente mente. O que diz que os outros, o que chama os outros de mentiroso normalmente mente. O que diz que os outros saquearam normalmente saqueia. Essa é uma realidade da vida. O que o torcedor do Vasco esperava hoje era única e exclusivamente, desculpa, nós tentamos, mas não deu. Faltou isso, faltou aquilo, e vamos tentar melhorar. Do que ficar jogando a culpa sempre nos outros. Coisa feia que acontece no Vasco há anos, anos e anos. Um botando a culpa no outro. Quando o Alexandre falou de fazer transição, Alexandre, eu ofereci para ele trazer a Suzy Fleury. Porque entendi que parte do problema do Vasco, do time, era psicológico. Era motivação. Suzy Fleury, que ajudou a CBF, a seleção brasileira, diversas vezes, que ajudou diversos atletas de ponta do país e do mundo. Perguntem a Suzy Fleury se eu não falei com ela. Era minha intenção trazer a Suzy Fleury. Perguntem ao Alex Evangelista se eu não falei dele fazer um trabalho especial de tiro curto para melhorar a capacidade física e fisiológica dos atletas. E pergunte ao Mano, que seria o nosso vice-presidente de futebol, se eu não pedi a ele para construir um fundo bastante interessante para bichos. Porque nós traríamos bicho alto, uma puta psicóloga motivacional e capacidade física. E eu disse isso ao Alexandre, eu quero fazer isso. Me deixa? Não quero que se meta no futebol. Tá bem. Fizemos uma lista de 73 itens que nós precisávamos saber para poder entender e fazer a transição. Das 73 coisas que nós perguntamos, sabe quantas foram respondidas? Nenhuma. E está aí o resultado. Para esse pessoal chegar e falar as mesmas coisas de sempre. Então é isso, rapaziada. Esse desabafo aí, me senti representado nele. Ali eu vi um vascaíno de verdade falar. Quero saber a opinião de vocês também. Deixa aí nos comentários. Muito obrigado quem assistiu o vídeo até o final. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.